Bom, a gente vai avançar agora para outro assunto também muito importante e grave, que é a situação do nosso clima, do nosso meio ambiente, do nosso dia a dia. Todo mundo está sentindo os efeitos das altas temperaturas, os efeitos das queimadas que tomam conta do país, e o Senado Federal colocou na pauta uma proposta de emenda à Constituição que visa garantir a qualidade do ar no nosso país. Inserir na nossa Constituição esse direito aos brasileiros. Veja. As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, mas em todos os biomas. É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança, é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram um debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramita uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. E a Cíntia separou para a gente, inclusive, o artigo, como deve ficar após a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Deve ficar assim o artigo 5º da Constituição Federal. Olha aí, Cíntia. Olha só, o que vai vigorar, isso. Acrescido do seguinte inciso. É garantido a todos o direito à qualidade do ar, inclusive em ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo. Olha, essa proposta que tem a Mara Gabrilli e muitos outros que assinaram a relatoria do Fabiano Comparato, ela parece uma utopia e parece que não tem significado nenhum, porque não é isso, não é um papel que vai mudar a situação, mas ela passa a trazer essa situação como uma situação que precisa estar na pauta do dia. Eu acho que esse é o grande mérito desse projeto. O que está acontecendo no Brasil agora, atualmente, é uma situação tão grave que especialistas afirmam o seguinte, que em outros lugares, em outras cidades, já estaria, por exemplo, proibida a circulação de veículos em determinadas áreas. E a gente não vê nenhuma dessas ações reparadoras sendo adotadas, nem o fechamento dos parques. A gente vê a situação em Brasília, que é extremamente grave. Nós temos esses vídeos, mas temos também um vídeo que eu queria mostrar aqui, que é um vídeo que foi gravado por um casal de dentro de um carro. E de todos o que eu vi, eu acho que esse é o mais assustador de todos. Porque, assim, é o apocalipse. Você olha para isso aí e parece que você está naqueles filmes do fim do mundo, aqueles filmes distópicos que o mundo acabou e ficou isso aí. Isso é em Brasília, a capital federal. O lugar, o centro do poder, o lugar mais visibilizado e mais também visto, aquele mais focado no Brasil inteiro, onde está o centro do poder. E isso está acontecendo em Brasília. E para a gente saber também, já tem casos de pessoas que estão indo embora de Brasília. Ou seja, a gente tem a capital federal
como um lugar de refugiados climáticos. E os dados da Acnur apontam que o Brasil já é um dos 6 países do mundo com o maior número de refugiados climáticos. Qual é essa condição? É aquela condição em que alguém precisa deixar a sua casa, a sua moradia, por algo que está relacionado ao clima. Então, pode ser uma enchente, pode ser incêndios sucessivos, pode ser terremotos. Tudo isso, quando você obriga as pessoas a se deslocar, aquilo é um refugiado climático. E é um novo momento de preocupação para os organismos internacionais. O que fazer, como lidar com esses refugiados climáticos? Então, a pessoa mora a vida toda em Brasília, vai embora de Brasília, porque os filhos têm doenças respiratórias e essas pessoas estão com medo de continuar morando em Brasília. Eu vejo essa situação extremamente grave. Para mim, o que está acontecendo no Brasil, esses incêndios, sejam eles propositais ou não, são a pandemia do governo Lula. É o que foi a pandemia para o governo Bolsonaro, é isso aí para o governo Lula. Se ele não fizer uma virada de chave agora, isso vai representar o que de pior vai ter como legado do governo dele. Você que está na rádio, eu vou descrever. São imagens do fim do mundo. É assustador, né? Aqueles filmes de apocalipse. É uma família transitando numa rodovia, A família dentro do carro, a gente vê dentro que eles fizeram um vídeo, as margens da rodovia, a área urbana, inclusive, tomada pelo fogo, pela fumaça preta, densa. Fica até difícil você saber qual é a proximidade do incêndio com a estrada. É muito próximo, talvez tenha até tomado algum trecho da estrada com a fumaça impedindo a visão dos motoristas. Aí você vê nessa imagem o fogo bem perto mesmo da rodovia. De fato, são imagens assustadoras e impressionantes. Queimadas, Osmando, que estão cobrando já a sua conta para o povo brasileiro. É verdade, uma conta altíssima, porque a conta é muito alta e amarga, porque além da destruição dos biomas, além da devastação das terras, além do comprometimento da agricultura, e pelo comprometimento da agricultura, nós teremos provavelmente uma aceleração nos preços, e isso vai contaminar a inflação. Então, aquela elevação de juros que é a menina dos olhos dos rentistas, pelo temor de que poderia haver aumento de inflação, estes eventos podem sim determinar um aumento muito severo nos preços e, com isso, uma mexida na economia nacional. Hoje, durante a reunião que teve em Brasília, foi um dia bastante movimentado, acho que bastante proveitoso também, porque foi um dia de consciência nacional e um dia de chamamento das autoridades à responsabilidade cooperada, porque isso é uma responsabilidade de todos. O presidente Lula foi muito claro e muito sincero ao dizer que o Brasil não está preparado para lidar com eventos extremos como esse. Ele disse isso na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara, do Senado, do Procurador-Geral da República, do Tribunal de Contas da União e de 11 ministros que ele convocou para este evento. A gravidade é tamanha que até o dia 9 de setembro já foram 18 milhões de hectares queimados nos 3 principais biomas nacionais. Isso equivale a todo um território do estado do Paraná. É realmente uma situação gravíssima e, além das circunstâncias do desequilíbrio, como a seca, a baixa umidade, a escassez d'água, o governo revela uma imensa preocupação com as ações criminosas praticadas por verdadeiros bandidos travestidos, muitas vezes, de fazendeiros. Esta é uma questão que está preocupando muito o governo, porque, aliado a toda uma situação real, que é uma seca como a
70 anos o Brasil não via, uma baixa umidade do ar que facilita a propagação das queimadas, a presença do elemento humano na implantação e na propagação desse fogo, dessas queimadas, é realmente algo que nunca se pôde imaginar que dentro do Brasil houvesse gente capaz de fazer isso. A CIT, ao trazer essa proposta de lei sobre o direito que as pessoas têm de respirar um ar puro, o ar de qualidade que seja propício à saúde, é preciso que avance também as legislações e que atue o sistema de justiça para pôr na cadeia aqueles, não apenas pôr na cadeia os que devastaram e estão devastando a Amazônia e transformando as áreas de reservas em garimpos ilegais, fazendo queimadas antes, devastando, derrubando a floresta, em seguida fazendo queimadas e se apossando das terras. É preciso que haja uma legislação que exproprie, que tome de volta para o governo, para as reservas florestais, essas terras, e a justiça jamais poderia usar a legalização, permitir a legalização dessas terras nas mãos de criminosos que tomaram as terras depois de devastá-las. Então, o dia de hoje foi um dia proveitoso, foi implantado um dia realmente de consciência nacional e foram anunciados recursos da ordem de 514 milhões para o combate e para a restauração ambiental no país. Então, vamos para o intervalo, a gente volta.